Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz. Continuando o nosso lar, hoje será o capítulo 21. Continuando a palestra. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações, revelar-me-á curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunta-te sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia, é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob o controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais de um, apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa moradia foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para esta esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extrema perturbação, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive que enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos da nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos da atividade honesta constituem valiosos recursos para elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afim. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda, Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu com um tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava as contas. Para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna, não podíamos pagar à terra com bônus hora, e sim com suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia então a nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei, interrompendo-a, permita, por obséquio, uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento de laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo?
Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso ainda o equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe os atributos com realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e, se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tende ao desequilíbrio e à loucura. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado da alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Este amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo da nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. E bastou a leitura para que se me sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar nos domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu, então, senhores de 300 anos de memória integral, compreendemos então quão grande ainda é o nosso débito para com as organizações do planeta. E onde está o nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sobre forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou. Em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro em breves dias, quando aguardo apenas a chegada de Teresa, para deixá-la junto dos nossos. E o olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos de regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Que observações temos aqui dessa leitura? Vamos observar. Primeiro, propriedades, valores, recursos. Aprendemos aqui que o trabalho é sempre recompensado e gera recursos que podem ser usados para adquirir o que desejarmos, inclusive o direito a uma moradia familiar, que é propriedade ainda da governadoria. Só podemos usar uma casa. O valor parece ser de 30.000 bônus-horas. Isso, por minha conta, dá uns 11 anos de trabalho diário. Mas sei que algumas atividades têm bônus-hora dobrado, como o caso de cuidar de crianças. Parece também que podemos passar nossa residência a outras pessoas, caso queiramos. 2. Laura também disse que os trabalhos duros que fez depois de viúva ajudaram o seu aprimoramento e, protegendo das facilidades da vida que muitas vezes nos levam a erros.
Com isso, não precisou estagiar no umbral. E a gente tem que valorizar mais as dificuldades que a gente tem no dia a dia, porque tudo isso é computado em nosso favor. Reclamar menos e encarar melhor as nossas dificuldades. 3. Apesar de tudo, ainda haviam contas a acertar no plano encarnado e planejavam a volta. Até mesmo a pessoa boa tem resgates a fazer de suas vidas anteriores. Pelas contas, 300 anos foi o que eles tiveram, é praticamente 3 vidas. Porque se a gente vive, em média, no passado vivia menos, né? 40, 50 anos, mais 40, 50 anos no plano espiritual, deve ter revisto umas 3 ou 4 vidas no máximo. 4. O esquecimento e lembranças do passado. Laura relata que esperou o tempo necessário para poder lembrar do passado e formular resgates futuros. Saber que erramos antes de estarmos preparados nos faz imaginar sermos infortunadas vítimas. E saber que erramos com outras pessoas nos faz sentir desventurados também. 5. Quando passaram a sentir desconforto emocional por conta das lembranças imprecisas, recorreram ao Ministério do Esclarecimento para terem acesso às lembranças do passado que provocavam o desconforto. Ali tiveram acesso às anotações sobre as suas vidas. Vejam só, há arquivos com relatos de nossas vidas. Isso é muito importante. Levaram 2 anos para conhecer as vidas durante 3 séculos. Na Idade Média, vivíamos em média 40 anos, como eu falei agora há pouco, às vezes menos, calculando então 4 ou 5 vidas, pois há o período entre as vidas. Vemos também que esse período foi permitido para eles, era o que podiam suportar, pois vidas anteriores seriam mais difíceis de serem conhecidas e encaradas, porque nós não somos pessoas maravilhosas. Todos fomos muito bárbaros no passado. Somente quando tivermos entendimento e compreensão do que somos e o que fomos, poderemos conhecer mais, planejar o reajuste necessário. Depois, na leitura, a meditação a respeito, foram ainda submetidos a tratamentos magnéticos. O entendimento das faltas anteriores leva a desejar reparar o passado. A mãe de Heloísa passaria apenas algumas horas no umbral, pois teve uma vida de sacrifícios. Acredito eu, como foi dito antes, que as vidas difíceis, de modo geral, nos afastam das oportunidades de errar. Tivemos aqui muitos esclarecimentos. Quem sabe vocês se animam e escrevem aí nos comentários, seja no canal do YouTube, seja na nossa página no Facebook. Até a próxima oportunidade.